Alô, galera, boa tarde, ou melhor, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta parte da nossa live, da nossa série de como lidar com pessoas grosseiras. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre como lidar com grosserias dentro de casa. Então, se você está entrando agora, por favor, clica ali, compartilha com os teus amigos, que hoje nós vamos bater um papo incrível e nós temos uma convidada muito especial. Então sejam bem-vindos, Camelinha, seja bem-vinda. Bernadette, seja muito bem-vinda. A galera já está... Yura, meu querido, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos à quarta parte da nossa série de como lidar com gente grosseira. Nós falamos... Boa noite, Bernadette. Sejam bem-vindas, queridas. Que já entrou, já compartilha. Tudo bom, Matheus? Um beijão, querido. Não esquece de compartilhar. Dornelles, meu querido. Hoje aqui a porca vai torcer o rabo, porque nós vamos falar como lidar com gente grosseira dentro de casa. Olha quem entrou, a minha convidada entrou aqui também, a Kelly entrou. Eunice, boa noite. Cíntia, seja bem-vinda. Então, galera, tu for entrando, Sandrão Couto, tudo bom, querido? Cacá, minha gatinha, seja bem-vinda. A Jussara, a Cristina entrou, tudo bom, Jussara? O Fábio. Dornelles de Caxias do Sul. A melhor imobiliária de Caxias do Sul é a Dornelles Imóveis, ali na Garibaldi. Vou fazer propaganda, Dornelles. Eles têm uma equipe incrível. Então sejam bem-vindos. Se você entrar, por favor, você entrando, por favor, clica ali e compartilha. Eu vou enrolar. Obrigado, Matheus. Quem mais compartilhou aí, gente? A Helena compartilhou, a Bernadette já compartilhou. E hoje a cabeça do quê? E hoje a cabeça do quê? Como assim a cabeça do quê, Bernadette? Não entendi. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com gente grosseira. Já tem bastante gente entrando e deixa eu... A caneca hoje é em homenagem à minha convidada. É a caneca da Mulher Maravilha, porque ela é uma Mulher Maravilha como vocês que estão aqui. Obrigado, Dornelles. Obrigado, querido. Larissa entrou também. Vamos lá, então, gente. Deixa eu falar para você sobre quem vai conversar com a gente hoje. Helena, obrigado, querida. Saudades, Larissa. Hoje eu vou conversar, nós iremos conversar com uma pessoa fenomenal. Ela não é apenas linda por fora, ela é linda por dentro. Ela tem um conhecimento maravilhoso e em homenagem a ela, a Kelly Freire, que eu estou usando a minha canequinha da Mulher Maravilha. Estou parecendo um radialista aqui. Mas olha só, então hoje, para quem está entrando agora, primeira coisa que tu faça, ela é super Mulher Maravilha, com certeza. Ela, já me perdi aqui. Então, o que eu ia dizer? Acontece pra caramba isso, né? A gente está aqui, né? A gente estava aqui brincando, a gente fica nervoso, que é a primeira vez que eu vou entrevistar alguém ao vivo nas minhas lives, e é um privilégio para mim poder começar com essa mulher, com a Kelly, e ela vai nos ensinar o que fazer quando o teu parceiro ou a tua parceira for grosseiro contigo. Não dá para levar desaforo para casa, às vezes tu não precisa levar desaforo para casa, porque o desaforo já está em casa te esperando. E o que acontece, ok? Gente, a Kelly, eu vou apresentar ela agora, ela é uma coach maravilhosa, ela é uma, how do you say, uma palestrante muito conhecida em Porto Alegre, em breve no Brasil todo, e se depender de mim aqui nos Estados Unidos também. Deixa eu trazer para a gente conversar a minha querida Kelly. Kelly, me dá só um minutinho, que aqui tudo... Olá! Lá tá a Kelly, tá aqui tudo é ao vivo. Kelly, seja bem-vinda, querida. Olá! Oi, Dan! Oi, Dan! Olá, boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Eu vou confessar uma coisa que eu tô super nervosa aqui, tá? Não precisa estar, não precisa. Tô super nervosa, é a primeira vez que eu faço uma live. Olha, só o Dan pra criar uma coisa desse tipo mesmo. Eu tô adorando. E aí nós vamos falar aí, então, como é que a gente lida com pessoas grosseiras dentro de casa, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos filhos. Como é que a gente lida com pessoas grosseiras dentro de casa? Dan, oi. Estou disponível. Olá, Camila. Olá, Ana. Oi, Cacá. Oi, Jussara, Helena. Estou acompanhando vocês aqui pelo Face, por isso de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui por baixo. Oi, Helena. Como é que vocês estão? Oi, Solange.
Tatiane, Camila, galera toda em peso aí na nossa live. Vamos compartilhar essa live, que é muito importante que muitas pessoas se eduquem, sejam educadas e aprendam a como lidar com gente grosseira e principalmente, né, Cacá, minha linda, tu, minha linda, principalmente a como não cometermos o erro de sermos grosseiros. De sermos grosseiros. Na live de ontem, um dos participantes disse o seguinte, que o grosseiro nem sempre percebe que ele está sendo grosseiro. E sim, eu acredito muito nisso. Mas Dan, tá contigo aí, Dan. Eu tô aqui organizando as minhas telas, porque é a primeira vez, temos 40 pessoas online. Obrigado, pessoal, por entrar, obrigado pelo carinho. Eu estava aqui organizando a minha tela, é muita tela, tem tela na minha frente, tem tela do meu lado, tem tela atrás de mim. É incrível hoje nós podemos usar a tecnologia a nosso favor para ajudar as pessoas. A Milene disse que está cortando. Deixa eu ver se tá. Mais alguém disse que está cortando? Kelly, está cortando aí? Não, para mim tá perfeito. Eu tô acompanhando pelo celular, para mim tá tudo ok, Dan. Porque eu tô com muitas telas aqui, mas deixa. Boa noite, Fernando, querido Fernando tá Beck. A Camila tá dizendo que tá ótima a conexão. Como é que tá a conexão aí? O Sandro também tá dizendo que tá tudo ok. Ah, o Sandro é o Sandrão ali. Claro! Então tu é casada com o Sandrão, é isso? Não, vou deixar tu vermelha, mas então tá muito bem casada. Pô, casada com o Sandrão, tá muito bem casada. Por isso que a Kelly tá tão feliz. Tu tá vendo como uma coisa leva a outra? As coisas são todas interligadas, interconectadas, entendeu? A vida, ela não, a gente não tem, o nosso cérebro não tem compartimentos, né? A vida profissional, a vida social, a vida intelectual. Quanto mais equilíbrio nós tivermos em todos os setores, obviamente, né? A gente vai ter aí um índice de felicidade interessante. Deixa eu ver quem mais tá aí. Oi, Alessandra, vizinha, tá ótimo. Fábio tá ótimo. Vanessa tá ótimo. Ana Luísa, ótimo. Helena, ótimo. Lisa Amor, olá. Lisa, queridona, aqui também tá bom. Acho Pronto. que a conexão estabilizou. Tá legal. Eu tô com 200 megas de internet, tem que estar ótimo, senão eu mando cancelar esse negócio. Gente, ele tá nos Estados Unidos, tá? Lembrando que ele tá lá, por isso ele tem 200 megas de internet. E aqui é engraçado, eu estava explicando aqui em casa, dizendo, porque estava fraca a internet, daí eu pensei que fosse que nem no Brasil, que eles entregavam 10% ou 20%. Aí eu liguei, né, e falei, olha, tá ruim a internet, eu não sei o quê. E eu falei, e eu comprei um pacote de 75, porque eu tinha de 25, falei, comprei de 75. Eu disse, mas tá fraco. E a moça disse, não, mas o senhor tem que receber 75. Eu falei, sério? Ela disse, sim. E ela falou bem assim, eu quero me desculpar por isso ter acontecido, então o senhor por um ano vai receber 200 pelo preço de 75. Hashtag eu amo esse país. Hashtag país evoluído. Isso, mas vamos lá. Kelly, primeiramente, muito obrigado por por aceitar o meu convite, por estar aqui conversando com a gente. Galera, isso é diferente, eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para fazer perguntas. Isso é mais do que uma live, isso é uma live class, uma class live. É uma aula ao vivo, para nós exprimirmos, sabe, esmagarmos a Kelly no bom sentido, para sugarmos o conhecimento dela. Então, se você tiver perguntas, fique bem à vontade para nos fazer. Se as perguntas forem cabeludas e nós não pudermos responder, a gente manda tu cala a boca, a gente não responde a tua pergunta, beleza? Mas geralmente a gente vai responder. Kelly, então, para começar essa semana eu falei muito sobre a dificuldade em lidar com gente difícil, gente grosseira, gente mal educada. A gente já sabe, as pessoas que me assistiram viram que muitas pessoas ficam doentes por causa disso, que 98% das pessoas falam que já sofreram grosserias no trabalho. Já está provado de que as pessoas que sofrem essa agressão, elas ficam doentes com mais facilidade, uma porção de coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre dentro de casa. E eu também pesquisei alguns números, e é alarmante os números de agressão dentro de casa, de muita violência.
Eu mesmo venho de uma família muito violenta. Meu pai batia na minha mãe a vida inteira. Até pouco antes do suicídio dele, ele agredia minha mãe. Então isso é muito próximo da minha casa, porque eu vivi em um ambiente assim. E a gente sabe que muitas vezes não começa, ninguém começa batendo de uma vez. É um processo, são agressões pequenas que vão escalando. O que tu pode nos dizer, assim, para a gente, para o início de conversa, sobre essa questão de agressão dentro de casa e como lidar com isso? Eu acho que eu encaro as grosserias basicamente em 3 níveis dentro de um relacionamento afetivo, tá? Bom, primeiramente, eu quero dizer o seguinte: eu aposto muito nos relacionamentos afetivos. Eu acredito que é um dos setores muito importantes na nossa vida. Quando a gente está bem estabelecido dentro de um relacionamento afetivo, a gente tem uma tendência de conseguir estar bem em outros setores. Uhum. O relacionamento afetivo, ele impacta os outros setores da nossa vida. Então, eu acredito sim nos relacionamentos afetivos, porém, eu acredito nos relacionamentos afetivos saudáveis, como qualidade, que eu chamo de relações de sucesso, tá? Claro. E as grosserias, eu divido as grosserias em 3 níveis, tá? Mas antes de responder a tua pergunta, Dan, Lá vem ela. vou fazer uma outra pergunta para quem está nos assistindo, tá? Então eu queria que vocês aí, Mari, Camila, Daiane, Cacá, Renatinha, Lisa, Sandrão, todos vocês que estão aí nos assistindo, o Fernando, o Jonas, o Cleverson, todos vocês que estão aí participando com a gente, dissesse rapidinho aí no nosso chat, o que é uma grosseria para você? Muito bom. O que é uma grosseria para você num relacionamento afetivo? Seja num namoro, num casamento, num noivado, num lesbo-lesbo, sei lá. O que é uma grosseria para você que está aí nos assistindo? Escrevam rapidinho ali. O que é uma grosseria para você? Né? O que é conviver com uma pessoa grosseira? O que significa falta de respeito, Cacá? Muito bem, isso é uma grosseria. Ok. Se tu quiser ali, inclusive, exemplificar o que seria uma falta de respeito, eu adoraria, tá? Eu gostaria que vocês dissessem para mim o que é uma grosseria para vocês. A Mari disse que é ignorar a pessoa. Como? A Mari disse que é ignorar a pessoa. A Camila disse que é descontar o mau humor no outro, não O pensar Sandrão, deixa eu ler do Sandrão, pera aí. Essa eu não posso perder. O Sandrão disse que é não pensar no outro. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aproveita esse momento, Sandrão. Ali. Palavras deselegantes, intolerância. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero que vocês percebam. Eu também quero responder. Eu diria que, para mim, grosseria em casa, porque seria o máximo que eu toleraria, era uma palavra assim, ríspida. Para mim é grosseria. Pode dar um exemplo? Por exemplo, eu pergunto tal coisa, agora por favor, a reação da pessoa, isso para mim já é o máximo da minha tolerância, porque eu tolero muito menos hoje em dia. Não valorizar. Matheus Damasio é meu filhote, queridão. O Matheus está aí, é teu filho? Matheus Damasio, meu filhote, para quem não sabe, meu filhão, mora em São Paulo, tem 26 anos, uma coisa linda, está nos acompanhando ao vivo. Eu vou precisar mandar um beijo para ele, porque ele mora em São Paulo. Se puxou pela mãe, é um gato. Ele é gatíssimo, aliás, tá? Gatíssimo, depois tu entra no Face dele. Está trancando muito, algo que eu posso fazer. Renatinha, tenta uma conexão melhor, porque a nossa conexão aqui tá bem legal, tá? Responder de forma intolerante, Lisa, falta de respeito, não aceitar a forma como o outro é, querer mudá-lo. Muito bem. Beijo, Matheus. A Helenice disse xingamentos com palavrões ríspidos. Isso, Helenice ali. Para cada um de nós, nós temos um significado para grosseria, tá? O Dan trouxe. Bruna é minha nora. Bruna Costa é minha nora. Olha que sensacional. Eu não vejo essas pessoas, é injusto isso. Porque tu vê porque eles são. Manda eles escrever. Galera, o filhão daquele, Bruna, descreva alguma coisa para mim ver quem são vocês. Olá, Bruna Camila Zotti também, Jerusa. Eles estão entrando só no meu, não tô vendo. Que coisa séria. Oi,
Oi, sogra. Agora eu vi. Ah, a Bruna é uma gata. Olha lá. Já... Ai, Nunes, minha patrocinadora, com certeza. Como que é? Um minutinho do né, aqui do meu patrocínio. Bom, para cada um de nós... A Jerusa também tá aqui. Que legal. Uhum. Ah, é Matheus Damasso, teu filho. Sim. Sim, realmente, bonitão. Parabéns. Tu sabe fazer filho. Isso é ótimo. Aprendi muito bem. Sheila Melhorança, olha aqui, Sheila, coisa linda, tô maravilhosa aqui com teus acessórios, muito obrigada. Para cada um de nós, grosseria significa uma coisa diferente. Eu fiz essa pergunta para que vocês começassem a entender que níveis de grosseria para cada um de nós significa alguma coisa diferente. O Dan, ele abriu a pergunta me trazendo um nível de grosseria que eu considero no grau 3, é um grau máximo, né? Que é um nível de grosseria física, de agressão física. E como ele mesmo disse, isso faz parte de um processo. Ninguém começa batendo em alguém no relacionamento afetivo. Mas esse é o nível de grosseria nível 3, que no meu entendimento é inadmissível. Aí vem o nível de grosseria nível 2, que algumas pessoas falaram, ou como o Dan falou, são expressões indelicadas. É uma forma rude de compartilhar com o parceiro alguma coisa. Esse é o nível de grosseria 2. E tem o nível de grosseria que eu acho que é mais sutil, que é quando, por exemplo, que é o que a Cacá disse, quando a gente quer estar o tempo inteiro tentando mudar o outro, quando a gente não considera a opinião do outro, quando nós ignoramos o que o outro pensa, o que o outro sente. Para mim, esse é o nível de grosseria mais sutil. Então, eu entendo que nos relacionamentos afetivos nós temos 3 níveis de grosseria. Então, tá? o terceiro é o físico, já é a agressão física. O segundo é a rispidez, é isso? Isso. São os xingamentos, como alguns disseram. Os xingamentos, ok. São palavras rudes. É a falta do que você disse ontem, de cortesia, de tolerância, de generosidade, tá? É quando entrou no nível 2. Então, é quando eu atendo casais separadamente, porque eu não faço administração de conflitos, mas que eles já chegaram nesse nível. Então, eles já estão se xingando com palavrões, sim, já perderam o respeito e já começaram a se xingar. E tem o primeiro nível de grosseria, que é aquele muito sutil, tá? Que todos nós acreditamos que não fazemos. Ah, o sutil. Então, vamos lá. O que eu faria quando chega no grau 3? Chegou no grau 3, gente, a única forma que eu entendo é tomarmos uma decisão de não continuar com isso, tá? Grau 3. Então, eu tive uma das minhas clientes, uma das minhas coaches, um dia estava comigo, recebeu uma ligação, o marido dela, o ex-marido dela, estava tentando invadir a casa dela com as 3 filhas, tá? Pra fazer alguma coisa com as filhas, não se sabe o quê, mas o fato é que uma das filhas ligou durante a sessão e gritava e chorava e dizendo que o pai dela estava lá na rua e, enfim, que estava querendo invadir a casa e tal. E ela me relatou que já havia agressões físicas com ela e com as filhas. Bom, esse caso é caso de polícia. Não é caso nem de psicologia. Foi o que eu disse para ela na sessão. Falei, você vai sair daqui e vai para a delegacia. Neste momento, você não precisa de uma coach. Você vai precisar para se tratar desse trauma. Mas esse momento, você vai sair daqui e vai da delegacia da mulher, no caso no Brasil, tá? Então, esse é um momento que chegou no nível máximo. Ele é inadmissível. E eu friso bastante isso. Como eu lido com relacionamento e falo muito da questão da tolerância, da aceitação, eu não tenho nem um pouco de tolerância e nem um pouco de aceitação com agressão física. É zero tolerância. Eu fui criado nesse ambiente e eu posso entrar para falar um pouquinho sobre isso? E observa-se muitas vezes, eu trabalhei em muitos casais, trabalho com casais também, e eu já fico alterado quando eu observo isso, porque eu não admito isso também, porque eu venho desse ambiente, é inadmissível que alguém bata em você, que alguém te machuque fisicamente. A pessoa que faz isso é um bandido, é um doente e tem que estar na cadeia. Entende? Hoje em dia, muitas vezes, eu vejo muitas mulheres, me perdoem as mulheres, mas eu vejo muitas mulheres que
absorvem isso com a desculpa de que, ai, os meus filhos, ai, eu não quero que os meus filhos, não quero criar meus filhos sem um pai. Gente, antes não ter o pai do que ter um safado destruindo a tua família. Sabe, desculpa a minha expressão, mas é inadmissível, e eu escuto isso algumas vezes, de mulheres, e corta o meu coração de soluçar, de tanto chorar e dizer, mas os meus filhos, eu não quero que eles não tenham um pai. Deixa eu te falar, lá em casa a vida melhorou depois da morte do meu pai. Então, sabe, e teve que chegar ao extremo dele ter que morrer para a nossa vida melhorar. É triste isso, mas é uma realidade. Então, se, eu estou aqui falando se tivesse acontecido um divórcio muitos anos, logo que a violência começou, estaria tudo resolvido. Talvez ele nem se suicidado teria. Então eu só queria acrescentar isso. Dan, ótimo exemplo, adorei. Imagino o que você passou e o quanto você teve que se trabalhar para poder superar tudo isso, tá? E acho que hoje essa é uma das grandes bagagens que você pode estar transmitindo para as pessoas, né? Enfim, eu acho que um pai, uma família que vive dentro dessa guerra, primeiro, não é família. Não é família. Segundo, não é pai, não é mãe. Nós mulheres, nesse quesito, quando chegou nesse nível de grosseria que envolveu agressividade grau 3, é inadmissível. Isso é caso de polícia, tá? Agora, no grau 1, é onde tudo começa. São níveis mais sutis de grosseria. É na convivência do dia a dia que esses níveis mais sutis vão se evidenciando. Quando, por exemplo, eu desconsidero a opinião do meu parceiro, quando, por exemplo, eu não consigo ter a delicadeza de prestar atenção no que é importante ao meu parceiro, quando, por exemplo, eu não consigo estabelecer uma conversa que seja amigável, amistosa. Ontem o Dan falou, gente, uma coisa tão interessante. Se vocês não assistiram a live de ontem do Dan, tem que assistir. Depois de terminar aqui, assiste, porque ela é sensacional. Obrigado. Ele falou de uma coisa muito interessante, que é uma sigla de uma tal de BIAF. Isso. Dan, vou compartilhar isso. Por favor. Se quiser, eu até jogo na tela, mas não precisa. Vai lá. Não precisa. Eu estabeleço muito uma tal de conversas assertivas, que inclusive está no meu livro. A base é mais ou menos o que ele explicou ontem. Que possamos ser breve com uma pessoa quando a gente está muito incomodado, que possamos ser informativa, significa, no meu entendimento, sermos objetivos, amistosos, ser amigáveis, de uma forma amorosa e firme. Nós precisamos estar seguros na hora de conversar com alguém. Isso mais ou menos é a base das conversas assertivas que eu ensino para os casais, tá? Então, esse nível mais sutil é o nível onde a gente vai cultivar as desavenças. É onde a gente vai cultivar as grosserias sem sequer perceber que elas estão sendo cultivadas. E como uma pessoa disse ontem, só um minutinho, Bruna, já vou te responder, tá? Eu estou anotando também para perguntar. Uma pessoa disse ontem, o grosseiro nem sempre percebe que ele é grosseiro. No nível 1, eu vou dizer para vocês que muito de nós, reflita comigo agora, quantas vezes você desconsiderou a opinião do teu parceiro? Quantas vezes... Ou nem parou para ouvir muitas vezes, né? Oi? Ou nem parou para ouvir muitas vezes, nem deu atenção. Quantas vezes você não foi delicado ao ponto de entender um gosto do teu parceiro? Coisas simples do cotidiano, em compreender quais são as expectativas do teu parceiro. Quantas vezes você quis, numa luta ferrenha, transformar o seu parceiro em algo que ele não é, em algo que ele não pode te oferecer. Isso são níveis sutis de grosseria. É sobre eles que eu acho que a gente tem que refletir muito. Porque para chegar no grau 3, passou por esse nível. Claro, começou ali. Começou ali. E depois passa para o grau 2, que já são as agressões mais ferrenhas, né? É a falta de respeito no falar, é o jeito mais ríspido de se comportar. Então, já chegou no grau 2, tá? Claro, para chegar no grau 3, tem que haver todo um processo desse grau 2. Mas o quanto nós, então, somos grosseiros no dia a dia sem que a gente perceba. Dan, eu acredito que, por exemplo, as críticas dentro de um relacionamento, elas precisam ser muito bem posicionadas.
Você ontem trouxe uma conversa que você teve com uma pessoa no seu passado, que foi sobre algo que te incomodou, parece que numa festa. Que ele foi grosseiro contigo na festa. Isso foi numa festa, depois foi no jantar, foi alguma coisa assim. Algum lugar. E aí você depois ainda brincou, falou, senta aqui no meu ladinho que eu vou... Senta aqui nesse banco perto de mim, vamos conversar. Se nós, mulheres, tem um detalhe muito interessante, que você fez essa colocação, você conseguiu numa conversa estabelecer novas bases de convívio, tá? Inclusive, como você poderia sinalizar para ele caso ele cometesse o mesmo nível de grosseria. Nós, mulheres, Vocês não têm esse privilégio, eu não sabia disso. Nós, mulheres, somos tão emocionais, que a hora que a gente vai pedir para sentar do lado do banco, a gente não faz assim, querido, senta aqui para eu conversar. A gente faz assim, querido, senta aqui que eu quero conversar. Põe essa porra dessa bunda na cadeira porque a gente vai conversar agora. É mais ou menos assim. E aí, a gente quer que o outro ouça, que o outro entenda, tá? Eu não vou falar aqui o que eu falei antes, mas continua. Então, nós mulheres, às vezes, não temos esse freio emocional tão importante na hora de educar a outra pessoa. Outra coisa que você disse muito importante é, assim, educar a outra pessoa. Bom, quero dizer para vocês que em relacionamentos afetivos eu aprendi muita coisa ao longo de 10 anos aí trabalhando como coach. E uma delas é que primeiro a gente tem que entender os nossos próprios limites com relação a essa grosseria. Por exemplo, eu acredito que eu vim ao mundo para ser muito bem tratado. No matter what. E eu aviso a pessoa, se for necessário. Ué, eu aviso o sujeito, o outro ser humano, porque ele não é obrigado a saber disso. Então eu aviso, deixa eu explicar, querido, o porquê que eu estou aqui na sua frente. Porque eu vim ao mundo para ser muito bem tratado. Isso é a primeira coisa. E o segundo, uma crença muito forte, que eu acredito que todos nós somos merecedores do melhor que a vida pode nos oferecer. Eu não abro mão disso, pode vir quem quiser me convencer o contrário, eu também não me convenço o contrário. Significa que se é para eu conviver com pessoas, eu convivo com as pessoas que me fazem bem. Ponto final também. Acho que são decisões. Bom, a Bruna aqui está perguntando. Muitas vezes, com as turbulências do dia a dia, não notamos que estamos sendo grossos. Ah, muito bem. Essa é minha nora, presta atenção. Tem que ser. Tá na família. Como notar com mais facilidade nossos próprios atos? Bruna, é por isso que eu te amo. Vem da sogra. Isso é puxação de saco em família ao vivo. Eu vou querer um jantar por isso. É por isso que eu te amo. Sim, o primeiro ponto é nós nos conscientizar de que nós estamos sendo grosseiros no nível sutil. E eu vou te dizer, não precisa nem de muito estudo, nem de muita técnica, nem de muita ciência, tá? A regra é básica. Você está tratando o outro exatamente da mesma forma como você gostaria de ser tratado? Mas, Kelly, posso entrar? Tem uma questão aí, isso se torna um problema. Eu acho que às vezes não é tão fácil assim. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar como que o cérebro funciona, como que nós funcionamos, e nós temos uma habilidade maravilhosa que é a adaptabilidade. Nós nos adaptamos. Então, a pessoa grita comigo por 3 semanas, ou é ríspida comigo por 3 semanas, na 4ª semana já é normal. Então, ou eu sou grosseiro com a pessoa 2, 3 dias, 3, 4, 5, 6 vezes, daqui a pouco é normal. E eu já não me observo fazendo isso. Então, eu não me observo. Quando eu estou fazendo, eu não, porque eu sou mais ou menos, às vezes eu me contenho, tá? Porque a gente trabalha com isso, a gente é mais consciente. Mas a maioria das pessoas, elas começam a fazer, se adaptam e não observam. Então, como lidar com isso? O que tu acha? Isso que você falou é muito certeiro, tá, Dan? É muito certeiro. Porque a gente vive repetindo os padrões constantemente e a gente entra numa coisinha chamada piloto automático. O cérebro, ele vai
aprendendo um novo padrão e ele repete aquilo ali, tanto para a pessoa o grosseiro, quanto para a pessoa que está sofrendo a grosseria. Os dois, as pessoas vão se acomodando. Eu entendo a vida como um todo, a questão dos relacionamentos, que tudo passa por uma questão de consciência. Tudo passa por uma questão de consciência. Aquela perguntinha que eu fiz para minha nora, ela sempre me acompanha. Eu estou tratando exatamente como eu gostaria de ser tratada, porque isso é uma educação. Talvez por uma pessoa que já entrou nesse ciclo vicioso da grosseria, ele vai precisar se questionar inúmeras vezes, até que ele comece a perceber. Então, se você, por exemplo, se eu estivesse na posição de estar sendo agredida, eu estou na posição de estar sendo agredida, tá? Você me xingou uma vez, você me xingou 2 vezes, você me xingou 3 vezes, eu já achei que aquilo é normal. Você pode até achar que é normal, porque o ser humano se acostuma até com bicho de pé, né? A gente se acostuma até com bicho de pé, ok? Mas, dentro de a gente se acostuma até com sexo ruim. O que é um bichinho de pé comparado com uma foda ruim? Então a gente se acostuma com qualquer coisa. Então o que acontece? A gente se acostuma com aquilo, mas a gente tem um radar interno que está nos mostrando que nós estamos insatisfeitos com aquilo, ok? Sim. Então se você está sendo maltratado por alguém que é grosseiro, precisa sim ensiná-lo em como você gostaria de ser tratado. Aliás, você já disse isso na aula de ontem, fantasticamente. Nós precisamos ensinar as pessoas em como nós gostaríamos de ser tratados. Agora você vai me dizer, eu já fiz várias tentativas, e nenhuma delas foi bem sucedida. Ok. Tá? Muito bem. Cabe a você decidir se você quer ou não continuar sendo maltratado. Simples. Na realidade, nós mulheres temos uma tendência de complicar muito a situação. Mas se a gente conseguisse ter um cérebro um pouquinho mais racional, é ponderar. É isso que você quer continuar experimentando? É o nosso cérebrozinho lá. É isso que você quer continuar experimentando? É esse nível de grosseria? É isso? Porque tem uma outra coisa nos relacionamentos afetivos. Tem 5 pilares muito fortes para o relacionamento afetivo, tá? O primeiro deles é o reconhecer, vou falar rapidamente para poder entender. O primeiro deles é reconhecer, é a habilidade de ter amor próprio, autoconfiança, autovalorização. Se você não se sentir completo, não vai ter completude em ninguém. Então, eu não acredito que o relacionamento afetivo precisa de tampa na panela, a laranjinha, a metade da laranja. Eu não acredito nisso. Acredito que nós somos laranjinhas completas, panela com tampa. Bem, maldito aquele Fábio Júnior que inventou aquela metade da laranja, né? Não, eu não acredito nisso. Então, se reconhecer como um ser humano completo, com amor próprio, autoconfiança, é o primeiro passo para quem quer ter uma relação afetiva legal. O segundo passo é criar confiança nessa relação, tá? É criar um elo de confiança. O terceiro pilar muito forte é a habilidade de ter convergência, compatibilidade de ideias, valores e expectativas. Acho isso essencial. Essa coisa de que os opostos se atraem, para mim, é papo super prático. Eu também. Gente, pelo amor de Deus. Uma relação dá certo com pessoas tão opostas, tá? Depois, a habilidade de negociar. Negociar o tempo todo. Conversas assertivas. E depois de focar nos pontos fortes. 5 pilares. Esse pilar da convergência, ele é muito importante. Porque eu preciso saber o que eu quero, quais são as minhas expectativas e valores, e checar se o meu relacionamento tem essa compatibilidade. O que significa? Se eu estou convivendo com uma pessoa que é grosseira, e que eu já fiz todas as formas para poder tentar educar essa pessoa, mostrar como eu gostaria de ser tratada, e nada fazer feito... Manda merda, vai fazer o quê? Sabe... Chega num ponto. Existe aqui nos Estados Unidos uma palavra, Kelly, que se chama inventory. Inventory vem de inventário. Inventário a gente sabe que é contar as coisas todas, né? É fazer o balanço no fim do ano. Lembra que as fábricas fazem, que era, gente, que coisa horrível aquilo, a galera fazendo balanço. Só que essa palavra aqui tem o relationship inventory. É fazer um inventário do relacionamento. Então, eu já usei isso muitas vezes, já recomendei para muitas pessoas. O inventário de um relacionamento de tempos em tempos, vocês determinam,
no meu caso eu gosto de uma vez por mês, nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre as coisas que não estão legais. Então, se o momento é mais crítico do relacionamento, a gente estabelece que uma vez por semana nós vamos sentar e vamos conversar por meia hora. E mulherada não é a noite toda, não é 5 horas e não é tudo quanto é merda que tu quer jogar em cima do cara. É meia hora, as coisas mais... e não venha com esse papo, dona Kelly, de que o cérebro da mulher é muito diferente do que do homem, que vocês são muito mais emoção. Eu sei. Só que a gente tem que aprender a conter esse touro pelas guampas, dessa questão emocional. Então, estabelece-se 30 minutos, ok? Para conversar de algumas coisas que não estão legais e acabou. Porque senão, vai o final da noite, não vai ter jantar, não vai ter nada. Faz sentido para ti? O que tu me diz disso? Eu tô achando sensacional. Aliás, eu tô achando sensacional. Eu quero você aqui no Brasil para me ajudar a lidar com esses casais. Pelo seguinte... Me chama. Eu? Vou apanhar. Porque veja, eu entendo quando você diz sobre essas conversas, tá? É arriscadíssimo dizer isso pra uma mulher. Arriscadíssimo. Pelo seguinte... Ok. Nós definitivamente não entendemos esse negócio de 30 minutos. Para tu teres uma ideia, eu ensino as minhas coaches. Tem coach minha assistindo aí, hein? Quero a confirmação ali, ó. 5 minutos de conversa e era isso. Passou de 5 minutos, Dan, nós começamos com a diarreia mental. Porque daí o que acontece? Nós, mulheres, ao invés de sermos focadas em um único aspecto da conversa, vamos supor, porque nas minhas conversas assertivas, o que eu ensino a mulherada? Gente, você quer conversar? Traz um único aspecto, pelo amor de Deus. Porque senão, você vai entrar numa DR, eu acho que DR é um negócio que não serve para nada, e você vai entrar em todos os problemas desde que vocês se conheceram. Nós, como somos emotivas, em mais de 5 minutos de conversa, sem a capacidade de ponderar, nós vamos começar a atacar. E chorar, atacar, né? E gritar. Significa jogar tudo na minha cara, todas as merdas que tu... Porque vocês pegam uma caixinha, desculpa, vamos agora jogar o negócio do ventilador. Vocês pegam uma caixinha, vocês guardam tudo quanto é coisinha pequenininha naquela caixinha e caminham e saem passando o dia inteiro com aquela caixinha embaixo dos braços. Parece um aspirador de pó. Então, o que acontece? Você passa o aspirador de pó, pega tudo quanto é coisinha pequena que te incomodou durante a semana, e você pega aquele saco cheio de poeira, de sujeira, e joga no cara. É isso, né? Isso, muito bem, muito bem, muito bem. A gente joga ali tudo nessas conversas, e muitas vezes elas não chegam a um ponto. Olá, Beto, olá, Lilian, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Elas não chegam ao ponto. Fábio está dizendo ali, nada irrita o outro tão rápido quanto a grosseria. A grosseria contínua, acaba com o amor. Fábio, acaba. Eu assino embaixo, tá? A grosseria, no nível mais sutil, ela já vai destruindo com o amor. Até porque eu acredito que o amor, ele não é uma geração espontânea. Amor é fruto de uma construção. É verdade. Respeito, confiança, companheirismo, uma série de fatores. Então, sim, as grosserias contínuas, elas vão acabando com o amor. E aí o Dan trouxe uma coisa, a Bruna trouxe uma coisa muito interessante. Primeiro, como é que eu faço para perceber que eu estou sendo grosseira? E segundo, como é que eu faço para acabar com esse ciclo vicioso da grosseria? Eu preciso gerar processo de consciência. É o básico. É desenvolver a referência. É isso que quando tu fala processo de consciência? Desenvolver essa referência, principalmente o entendimento de que à medida que eu quero ser muito bem tratada, à medida que eu quero que o outro me trate muito bem, eu preciso tratar no primeiro plano, tá? Caso isso não esteja acontecendo, você já tentou várias formas, não consegue, bom, então pense numa nova direção, num novo relacionamento, alguma coisa. Agora, a gente precisa muito entender que normalmente o processo normal é cultivarmos essa grosseria. Uma pessoa me perguntou, a Alessandra ali me perguntou antes, então é ruim eu tratar a pessoa exatamente como ela me trata? É péssimo. Sim! Você está replicando um exemplo ruim.
grosseiro, você vai ser grosseiro, outro é grosseiro. Viram que não Ué? somos relacionamentos, a gente chama de jogos de controle. Jogos de controle. Então, a melhor forma, e o Dan explicou muito bem na aula de ontem, assista o vídeo de ontem, é ter uma conversa assertiva. É a melhor forma. Olha, vou lá naquela festa, você me tratou daquele jeito, eu não gostei. Eu tenho duas perguntas muito básicas, tá? Primeiro, o que você pensa sobre isso? O que Porque você muitas vezes pensa? a pessoa E funciona não tem com os noção. homens? E funciona com os homens? Funciona? Claro que funciona com os homens. Funciona com os homens e com as mulheres. É perguntar o que você pensa sobre isso, porque às vezes a pessoa realmente não se deu conta que foi grosseira contigo. Então, vai gerar um processo de reflexão e consciência na mente do outro. E segundo, o que nós podemos fazer daqui para frente, para que isso não aconteça mais. Como nós podemos, eu gosto muito do nós, tá, Dan? Gosto muito do nós. Como nós podemos resolver daqui para frente? Então, são duas perguntinhas que fazem o cérebro do outro raciocinar a respeito daquilo que aconteceu. Então, olha, aconteceu tal coisa, eu não gostei, não foi legal, eu me senti mal. Mulheres, é só isso, tá? É só isso, ó. Tá, mas aí tu ainda tem 26 minutos, porque isso tu fala em 4, o que fazemos? Por isso que não pode ter 30. Não, tem que ser 5, Dan. 5, 5, 5. Pelo seguinte, tá? É muito mais importante que você coloque a sua atenção na segunda pergunta. Então, primeiro, você expôs. Exposição é diferente de imposição, né? Nós vamos expor a situação. Nós temos o direito de expor. Ninguém é obrigado a conviver com grosseria. Então, eu tenho o direito de expor, tá? Então, vou lá expor. Não gostei de tal coisa. Muito bem. Ponto. É uma frase. Deu. O que você pensa a respeito? Nós precisamos criar a habilidade de ouvir a opinião do outro. Tá, mas daqui a pouco tu me fala isso, eu digo, tá, mas eu também não gosto quando tu fica mexendo no meu celular, por exemplo. Tu não acha que aí também, derramei água aqui, tu não acha que aí também abre uma porta para um diálogo legal ou sempre vai dar briga? Olha, Dan, o que eu sugiro numa conversa é sempre trabalhar com o assunto. Se eu tô contigo, você me traz esse, eu falo, ok, compreendi, entendi. Volto à minha pergunta, o que você acha daquele momento que você me tratou mal? Se eu estou conversando contigo, eu vou trazer a minha atenção para aquela conversa. E aí depois, sim, se for cabível, eu vou conversar contigo a respeito do que você falou. Agora, a respeito de você olhar o celular, sim, eu não tinha percebido que te incomodava tanto. Realmente, eu nunca percebi que isso te incomodava tanto. Pergunta mágica. Uma coisa que pode, desculpa, uma coisa que pode falar eu não percebia que te incomodava tanto e obrigado por me falar. Porque com criança funciona muito bem, nós eternamente aprenderemos da mesma forma que nós aprendíamos quando criança. Então, você fala, e obrigado por me falar. Ok. Então não foi ruim falar. Mas desculpa. Palavrinha mágica, Dan. Obrigado por me falar, com certeza. Nós mulheres, se nós estamos com raiva, nós nunca vamos conseguir fazer isso, tá? There we go again. É o supra-sumo da cortesia e da gentileza, com certeza. Obrigado por me falar. E aí a pergunta mágica é, como nós podemos resolver isso? Porque aí se você quiser ficar meia hora em como nós podemos resolver, encontrando soluções práticas para aquilo, sem já apontar erros, críticas, sem apontar para o outro, eu acho sensacional. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos resolver isso? Isso é sensacional. Isso faria com que muitos casais não evoluíssem para o grau 2 de grosseria. Tá? Evoluíssem para o grau 2 de grosseria, que já vai envolver aí uma série de xingamentos. E aí é muito mais desafiador para a gente lidar, tá? Muito mais desafiador, porque daí já entrou num ciclo vicioso, já há um processo muito repetitivo das grosserias. Então daí já é muito difícil. Sabe, Kelly,
eu tive uma experiência, eu não posso citar, porque senão eu seria assassinado e eu não serei bem-vindo ao Brasil, porque essa pessoa já me disse que é para mim parar de usar o nome dessa pessoa nas minhas histórias. Mas é uma pessoa muito próxima e eu testo muita coisa com essa pessoa e eu amo essa pessoa. Mas é uma prova, essa pessoa é uma mulher, ela já vai saber quem é, mas eu não vou dizer o nome dela, não vou dizer. E é o seguinte, ela é possível, porque ela é muito emocional. Ela é 300% mulher, porque ela é muito emoção. E ela quer brigar, ela xinga, ela grita, ela chora, esperneia. E conversando com ela e mostrando o lado do homem, que o cérebro é diferente, que a nossa reação é diferente, que a gente vê o mundo de uma forma diferente, ela tem mudado muito. Então, essa consciência, ela tem desenvolvido essa consciência. Uma coisa, por exemplo, que ela desenvolveu, que é incrível, hoje em dia, ela sabe exatamente o momento de conversar com o marido. E às vezes nós conversamos, ela diz, aconteceu tal coisa, mas eu não vou falar hoje. Eu disse, por quê? E ela diz, não, porque hoje eu estou assim, 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 mas amanhã eu vou estar melhor, e amanhã, ao meio-dia, eu vou conversar com ele. Eu falei, sério, e vai mesmo? Claro que sim. E o que eu peço para ela? Para ela fazer ensaios. Como que vai ser essa interação? O que eu falei ontem também. Isso ajuda muito a desenvolver essa consciência de que sim, tu é diferente, só que ele também é diferente. De que sim, as coisas não estão legais para ti, mas para ele talvez também não estejam legais. E eu vou dizer uma coisa, se essa pessoa está contigo, na grande maioria das vezes, é porque essa pessoa quer estar contigo. Então ela gostaria de melhorar. Palavra de salvação. Olha, hashtag relações de sucesso. É assim, esse processo de consciência, nem sempre ele acontece da noite para o dia. A gente precisa treinar nossa mente para poder entender. O que eu sugiro sempre para as mulheres? É justamente o que você sugeriu para ela. Evite fazer qualquer tipo de conversa de 5 minutos, de 30 minutos, de 1 minuto, de 10 minutos, quando você estiver fora do teu eixo. Por que precisa criar consciência? Porque você precisa se conhecer. Precisa conhecer quando você está saindo do seu limite, quando você está perdendo o seu equilíbrio, quando você está espumando de raiva, quando você está ali remoendo, ressentida por alguma coisa. Então, vá conversar com o teu parceiro quando você já conseguiu controlar todas as suas reações emocionais muito perturbadoras. Quando você já conseguiu ter um controle sobre aquilo, pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. E, normalmente, depois que passa, nem sempre é necessário ter uma conversa, porque era uma coisa tão pequena, tão pequena, tão pequena. E os relacionamentos, às vezes, são tão desgastados por conflitos e grosserias pequenas no dia a dia. Isso é incrível, tá, Dan? 75% dos casamentos estão fadados aí ao divórcio, tá? Apenas 3 de cada 10 recém-casados, hoje em dia no Brasil, têm chance de ter sucesso, tá? Numa relação afetiva. E eles, quem fala isso é o Gottman, Dr. Então não gastem muito no casamento, em outras palavras, é brincadeira. Hã? Então não me gastem muito em casamento. Não, pode gastar, pode gastar, pode gastar. Festa de casamento é sempre uma delícia para registrar positivamente na nossa mente, na nossa memória. Nós adoramos rituais. Mas assim, a gente tem que aprender a não conversar neste momento. Nós, mulheres, aprender a não conversar nesse momento. Até porque os homens, em geral, eles não conseguem entender esse mecanismo. Por que 5 minutos, tá, Dan? No geral, os homens, eles ouvem as mulheres 5 minutos, depois ele desconecta o áudio. Ele não tá ouvindo mais nada. Ele tá ali. Passou. Ele tá ali. E eu pensei que trancou. Não, eu tô aqui. Eles ficam exatamente assim, eles trancam. Parece que eles estão ali, mas não estão, tá vendo? Tipo a minha cara aqui, ó. E normalmente os homens vão tender a responder alguma coisa mapeando a mulher. Bom, o que eu vou dizer? Sim, para ela não continuar com essa conversa, ou não, para ela não continuar com essa conversa, talvez para ela não continuar mais com essa conversa. Eles vão tentar responder algo para estancar aquilo ali. Mas isso é muito interessante. Eu sei, não posso mentir, de que eu dou a resposta que a pessoa quer ouvir. Por quê? Porque eu quero eu quero que acabe. Eu não quero continuar. Sabe? Eu não quero continuar. Então, o que eu tiver que fazer é dinheiro, tá aqui. $100 ajuda? Não.
É o quê? Ah, eu quero, o que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, só me diz o que eu tenho que fazer, me diz agora, para que essa conversa termine. E é muito interessante isso, porque, acontece. Não acontece isso? Direto. Então, por isso que as conversas têm que ser rápidas e objetivas. Esse A Bruna disse que os homens muitas vezes não querem conversar para evitar a fadiga. Bingo! Bruna, tá aí, ó, concordo contigo. Tá aprendendo tudo comigo, a Bruna. Então, assim, acho que no primeiro estágio do nível 1 da grosseria, nós mulheres precisamos sim aprender a cada vez mais termos conversas assertivas, entender que o comportamento masculino e feminino é diferenciado, o que não significa que um é melhor ou pior que o outro, nada disso, só significa que nós temos diferenças e quanto mais nós nos conscientizarmos dessas diferenças dentro de um relacionamento, melhor mais a gente vai conseguir minimizar as grosserias no caso, tá? E grosseria para mim, no nível 1, repito, que envolvem críticas, que envolve essa questão de não respeitar o posicionamento do outro, que envolve não ouvir o outro, que envolve ausência, prestem atenção para mim, ausência de gentilezas também é um nível de grosseria, você não precisa fazer nada, mas você já está sendo grosseiro ou grosseira. Ausência de gentilezas. Mas tem, Kelly, me perdoa, mas tem um negócio aí, desculpa, eu tenho que defender a classe. Deixa eu me preparar. Olha, deixa eu achar as palavras certas. A questão dessa ausência de gentileza. Só que muitas vezes cria-se expectativas, e as mulheres, vocês são campeãs. Gente, as minhas seguidoras vão me bloquear todas, mas é importante que a gente converse sobre isso. Vocês criam expectativas que vocês não transmitem essas expectativas. Então vocês gostariam que algo fosse feito. Ó, tua avó entrou, o Matheus disse. Seja bem-vinda, avó. Beijão pra avó. Pra avó do Matheus e da Bruna. É a Neuza. Dona Neuza, é o nome da minha mãe. Meu, já minha pai. A tua também? Sério? Sim, a avó dele é minha mãe. Eu pensei que fosse tá, me confundi. Nós temos a mesma mãe, então. Eu tô precisando de uma mãe. Cadê a foto da minha mãe? Não, mas Dona então, Neuza. Dona Neuza, um beijo enorme pra senhora. Já te amo. Sou teu fã. Já não, mãe e Neuza, me apaixonei 2 vezes. Que legal. Mas, Kelly, essa questão de expectativa, se cria uma expectativa de que o cara vai fazer isso, que ele vai ligar, que ele vai mandar mensagem, que ele vai fazer o café, que ele vai arrumar a cama, que ele não vai deixar a cueca no chão. Sabe, esse monte de expectativa, e não se comunica isso pro pobre da criatura. Isso! Ah, tu não tá contra a minha pessoa, então? Bem capaz! Acho bom. Que o Sandrão tá aí. Hoje que a gente nunca fez um curso juntos, que a gente nunca fez uma conversa juntos. Dan, uma conversa assertiva é, inclusive, para poder fazer o que nós que lidamos com relacionamento, o Gottman fala isso, é afinação. Significa, diga para o seu parceiro como são as suas expectativas. E como você gostaria de ser tratado. Claro. Pare de querer ou adivinhar o que ele está pensando ou querer que ele adivinhe como você está pensando. Nós temos que parar com isso, porque nós, mulheres, eu dou um exemplo muito, como é que se diz assim? Um exemplo, está até no meu livro, mas é um exemplo muito simples. Nós, mulheres, dizemos assim, num exagero, tá? Vou exagerar o exemplo. Dizemos para o nosso parceiro assim, querido, está muito frio aqui. Uhum. Nós só dizemos isso, querido, está muito frio aqui. Dentro de nós já temos a solução para isso. Ou eu quero que ele feche a janela, desligue o ar-condicionado, traga um cobertor, coloque uma camisa, faça alguma coisa. Mas nós só dizemos, está muito frio aqui. A grande maioria dos homens vai dizer sim ou não. Ele pensa, tá, se está frio, vai pegar um casaco. Agora, ou nem pensa. Nós já criamos a expectativa de que ele tem que ter uma solução para isso, que ele tem que adivinhar o que eu estou pensando. Ai, que merda é isso, né? É muito mais fácil que eu ensino para as mulheres, é assim, tagarelice mental, né, Cacá? É assim, se você quer ensinar o seu parceiro em como você quer ser tratado, inclusive,
lidando com mais gentileza contigo, fale. Olha, está frio aqui e eu gostaria que você desligasse o ar-condicionado. Isso foi específica. Mas isso foi um exemplo rudimentar. Porém, no dia a dia, isso que você falou, Dan, é incrivelmente comum. Nós, o tempo inteiro, estamos criando expectativas que normalmente não são atendidas, porque, obviamente, a gente não comunica. Não, e também porque o cara nós não somos o Walter Mercado, né, que sai por aí lendo a mente da pessoa, então tu não sabe. Isso, tu não sabe. Então, assim, imagina que um relacionamento, e tu vive um relacionamento há muitos anos, um relacionamento é feito dos detalhes do dia a dia, ok? Ele é feito dos detalhes do dia a dia, não apenas dos grandes projetos que envolvem as duas pessoas, né? Esses detalhes do dia a dia envolvem as gentilezas, sim, mas a gente precisa criar uma certa afinação nisso. Fazer com que a outra pessoa saiba o que eu penso e como eu gosto, como eu acho legal, como eu não acho legal. Então, por exemplo, o meu marido, ele gosta de bilhetes, coisas escritas, cartões. Ele gosta? Gosta. Eu também adoro. Então. Eu esqueço o cartão. Eu compro o presente e esqueço o cartão. Tu não deixa bilhetinho de noite, assim, amor, antes de dormir? É importantíssimo. Tira ele daí, tranca ele no banheiro, tira o celular da mão dele e começa a escrever bilhetinho, por exemplo. Prepara a noite. Ou tu pode preparar uma lista de bilhetinhos dizendo assim, ó, amor, obrigado por estar na minha vida, e colocar numa gaveta, nas cuecas dele. Isso vai dar um tesão no cara que eu te garanto. Ele adora. Dan, eu fiz uma viagem de 10 dias para Machu Picchu alguns anos atrás. Uhum. Quando eu voltei, todos os armários e gavetas da minha casa tinham uma folha A4 amarela com poemas escritos. Mulher vai viajar com mais frequência, pelo amor de Deus. Tá entendendo como que é? Então, assim, veja. Aí o que acontece? Eu entendo a necessidade Dá-lhe Sandrão, hein? Eu entendo a necessidade dele, tá? E às vezes me sinto grosseira por não conseguir atender essa expectativa dele. Mas ele tem essa expectativa, tu já perguntou pra ele? É como se o cara não tivesse aqui, coitado. Ele tá do teu lado, aí na sala assistindo, a gente tá aqui falando dele. Ele já me disse que eu não dou o cartãozinho pra ele. Que bom que ele disse. Eu não dou disse. o cartãozinho pra ele, entendeu? Então, o que eu faço? Procuro, em algumas vezes que eu me lembro, comprar o cartãozinho num presente, numa data específica, entendeu? Procuro tentar atender a expectativa dele. Em contrapartida, por exemplo, ele sabe que para mim uma gentileza muito grande é ele me levar, por exemplo, para ter experiências gastronômicas. Adoro experiências gastronômicas, ok? Ele, quando me conheceu, não tinha isso tão evidente no dia a dia dele, ok? Mas eu amo. Se você agora me falar, tem um restaurante que serve lagosta ao molho de camarões com crosta de não sei o que. Ai, Kelly, cala a boca, muda de assunto. Eu tô morrendo de fome, tu tá ficando louca? Eu também, eu fico louca com essas coisas e eu quero ir lá ver. Enfim, ele também fez uma certa adaptação. Então, ele conseguiu, dentro da forma dele, entender que isso para mim era uma gentileza muito legal e conseguiu trazer para nossa relação. Eu trouxe dois exemplos muito simples de como a gente pode implementar pequenas gentilezas no nosso relacionamento e erradicar até o nível 1 de grosseria, entendeu? Até o nível 1 de grosseria. E como é que tu erradica isso, então? Como? E como tu erradica isso? De duas formas, né? Primeiro, eu acho importantíssimo nós termos conversas assertivas para que a gente se estabeleça e crie uma afinação de expectativas. Acho que isso é fundamental. Sem isso não tem como. Eu costumo dizer que nós já somos seres telepáticos, mas não sabemos usar a telepatia. Eu concordo. Nós precisamos usar a fala. Porém,
uma maneira objetiva, ok? Mulherada, lembra disso. Objetivo é a palavra do dia. Objetiva. E segundo, produzindo gentilezas. A arte de sermos gentis, junto com uma outra arte de agradecer, e a terceira arte de surpreender, tornam a vida a dois muito interessante e fazem com que esse nível 1 de grosseria se erradique, tu entendeu? Quando você tem a arte de ser gentil misturada com a arte de produzir agradecimento, reconhecer o outro, todos os esforços que ele faz, e depois a arte de surpreender, né, Dan? Então, como você estava dizendo, e me dando uma sugestão, eu não tenho muita habilidade na escrita. Assim, né? Mas mulher é bilhetinho, é coisinha boba. Sabe aquele stick notes? Aquele amarelinho? Aquilo. Pega uma folha, compra um bloquinho assim, quadradinho, sabe? 4x4, que é mais ou menos isso. Do tamanho do meu negocinho aqui para colocar a caneca. Desse tamanho. Tem aqueles papeizinhos. E tu deixa guardadinho na gaveta. Aí de noite tu escreve: amor, obrigado por estar na minha vida. Sandrão, tu é uma delícia. Sabe, é ótimo compartilhar a minha vida contigo. Essas coisas são tão pequenas, mas já que eu acredito que vai... Não quero dizer que está faltando, mas eu acho que é legal, porque a gente está dando exemplos aqui para a mulherada também para os homens. Eu acho sensacional, Dan. Tu deu um ótimo exemplo. Agora, tem uma outra coisa muito legal. A gente pode... Olha, ele está garantindo, ele está te chamando de princesa. Eu te amo, minha opinião, pessoal. Ele está chamando de princesa? Ah, olha, eu sou a princesa dele. Eu vou cantar Love is in the air. Eu sou uma princesa do mundo contemporâneo. Eu acho que todas as mulheres, hoje em dia, esqueceram um pouquinho disso, né? Nós nos tornamos tão independentes, que criamos uma carapaça, o que facilita essa grosseria, inclusive. Então, acho que a gente tem que trazer novamente uma feminilidade, a nossa emoção legal, trazer essa amorosidade para dentro de uma relação, porque é saudável, tá? Sim. Mas a gente pode criar sistemas de compensação, tá? Aham. Então, por exemplo, tudo bem, eu não escrevo. Tua sorte que nós estamos ao vivo. Mas eu crio uma outra compensação um pouco mais interessante para o universo masculino, digamos assim. Então, como eu dizia, tua sorte que nós estamos ao vivo, mas continua, vou ficar calado. Essa compensação, entendeu? Pode gerar também uma certa generosidade, digamos assim, para que ele entenda o quanto ele é importante para mim, né? Porque isso são sinalizações de um para o outro, quanto um é importante para o outro. Adoro os coraçõezinhos, gente. Isso é maravilhoso. E a Bruna tá fazendo a maior propaganda da sogra dela. Eu quero dar oi para Juliana, que acabou de entrar. A Juliana, ela é minha Fafá de Belém, ela vai entender o que eu quero dizer. Eu conheci a Juliana em Porto Alegre, ela é uma queridona. Eu acho ela a cara da Fafá de Belém, ela entrou, não podia não falar. Deixa eu te perguntar... Isso, ela é linda, ela é gostosa, ela é querida, ela é tudo de bom. Ela é incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kelly, por causa do nosso tempo, nós estamos já passando de 1 hora, está sendo fantástico. Mas nós temos alguns comentários que eu gostaria, de algumas pessoas, eu gostaria que a gente desse um feedback para eles, tudo bem? Tudo bem, fica à vontade. Maravilha. Olha só, me marcou aqui, agora o meu aqui, ó, pronto. A Eunice Yost, ela fez um comentário, porque ela trabalha com crianças, ela é professora, e ela observa o seguinte, deixa eu só, eu perdi o comentário dela aqui, eu peço desculpas, quem sabe tu fala e eu acho o comentário dela, pode ser, não? Observando a criança, isso. Com a oportunidade de dizer o que quer ou não quer, fico pensando em que momento da vida ou momentos perdemos essa capacidade, espontaneidade de dizer não. Isso não me faz bem, não me faz feliz. Porque deixamos o meio nos influenciar tanto, esquecendo de nós mesmos, Dan? Quer responder para ela? Bom, eu conversei uma vez, eu já falei isso muitas vezes, com uma psicóloga muito famosa aqui. Eu entrevistei ela, nós estávamos meio bebinhos, mas foi muito interessante. Foi em Nova York, passamos muitos dias juntos. E eu perguntei para ela o que mais impedia as pessoas de mudar seus comportamentos. Na resposta vai servir para a resposta para a Eunice também.
E ela disse que o que mais incomodava as pessoas, impede as pessoas de mudar qualquer comportamento é a culpa. E ela olhou para nós, para mim, e disse: vocês na América do Sul estão ferrados. You guys are fucked, ela falou. E eu disse: por quê? Ela disse: pelo histórico religioso de vocês. Porque as religiões, tradicionalmente falando, elas são baseadas em culpa. Então nós temos um Deus que prepara uma fogueira lá para jogar os seus filhos na fogueira, os filhos que não são tão bonzinhos assim. Então, tudo é culpa. Não faça isso porque Deus castiga. Não age dessa forma, não pensa isso porque Deus castiga. Então, existe um modelo cultural muito forte, baseado em culpa, onde daqui a pouco, sim, as crianças têm que começar a se encaixar naquele formato. Por quê? Porque os pais foram criados naquele formato. E hoje, gente, nós vivemos num mundo tão diferente do mundo que os nossos pais foram criados. Tão diferente. Então, muitas vezes as crianças perdem essa espontaneidade, primeiro por causa da culpa e segundo por causa de um padrão familiar que para um mundo que não é o mesmo. Faz sentido para ti? Para mim? É. Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Não sei se a Eunice está assistindo já a resposta. Eu tive um problema técnico aqui, eu não sei se eu te perdi, Kelly. Eu tô me vendo ali no telão. Tá, então tá ótimo, desculpa. Continuo me vendo, me assistindo ali no telão. Pronto, resolvi aqui. Pronto, desculpa, eu voltei. Sim, isso faz sentido, com certeza. E como é que tu vê isso? Eu vejo que esses padrões, a própria religiosidade e tal, sim, eles vão nos tolhindo. E o que acontece? O que as pessoas me relatam? Ah, mas um dia eu fui tão corajosa e hoje já não consigo mais ter tanta coragem. Ah, um dia eu tive tanta iniciativa e hoje eu não consigo mais ter tanta iniciativa. Eu acho que a gente, sim, vai sendo engolido pelos padrões que são pré-estabelecidos como normalidade. E a gente vai perdendo a espontaneidade. Então, a criança, ela não tem todo esse jogo de crenças tão bloqueadoras. A criança, aliás, ela é sensacional. É onde ela pode se expressar livremente, né? E não tem todos aqueles gatilhos negativos que vão bloqueá-la, seja pela culpa, através da religiosidade, do pecado, né? O grande pecado, nós vamos ser jogados todos na fogueira por sermos pecadores. Sim. E os padrões de preconceitos em geral que a humanidade vive, né? A falta de tolerância com as diferenças e tal, vão nos encaixotando. Eu enxergo isso, tá? Vão nos encaixotando. Vão gerando uma série de medos, uma série de inseguranças. O nosso cérebro, eu entendo assim, ele funciona como um sistema de segurança, né? Ele foi projetado para nos proteger de todos os perigos. Sim. Como tudo é perigo e tudo é pecado, nós vamos sendo educados dessa maneira, tudo é perigo e tudo é pecado. Na fase adulta, nós vamos gerando uma série de bloqueios que vão sim consumir a nossa espontaneidade, com certeza. E até a Helena falou aqui de que a espontaneidade ela mata a criatividade, e sem sim. dúvida alguma. A Bruna fez uma pergunta, ela disse o seguinte, pergunta, ceder, entre aspas, faz parte desse caminho contra a grosseria? Eu não entendi muito bem, tu entendeu? Ceder faz parte desse caminho contra a grosseria? Sabe por quê? Nós mulheres... Ah, tá pronto. É o cérebro feminino. Vamos lá. Sempre temos a razão. Ah, bom. Ok? Eu não tô entendendo que você não tá concordando comigo, que eu tô tão Como certa. que tu não vai concordar comigo, né? Por qual motivo tu não vai concordar comigo? Aí eu vou ter que ceder a tua opinião, porque se a minha opinião é tão boa. Então é assim. Bruna, me ouve, Bruninha. Tu é tão inteligente, Bruninha. Há muito tempo atrás, tu bem sabe que eu tô no meu quarto casamento e eu continuo aprendendo a me relacionar. Eu sempre quis ter muita razão e eu sou uma pessoa cheia de razão. Como todas nós, mulheres fortes, determinadas, independentes. Porque a minha opinião é tão boa, por que tu não aceita?
Bom, Claro. Já que tu sabe tudo, né? então é sensacional. Então, assim, CD, meu amor, vou te dizer uma coisa muito simples também que eu uso no meu dia a dia, tento usar o máximo possível, de vez em quando eu derrapo nisso, mas eu tento usar o máximo possível. Eu prefiro ter razão ou ser feliz? Simples. Resposta. Tu quer sempre ter Repete, eu razão? não ouvi. Tu prefere sempre ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ter sexo bom e ser feliz. E o negócio é o seguinte, eu acho que o relacionamento ele é feito, ele é uma construção, imagina um edifício, eu sou arquiteta, né? Ele é uma construção orgânica. Um andar vai ser feito de janelas retangulares e pretas. No outro andar já vai ser feito de janelas redondas e brancas. No outro andar vai ser feito de janelas triangulares e laranjas. E assim a gente vai construindo a relação de uma maneira orgânica. Um cede uma vez, outro cede, outro Ok, cede. quando você fala orgânica, eu estou nos Estados Unidos há 11 anos, me ajuda a entender o que você quer dizer uma maneira orgânica, porque para mim uma maneira orgânica é uma maneira natural. Só que se nós permitirmos, porque se nós permitirmos que vá ao natural, e se o meu natural for muito ruim? Mas me diz uma coisa, daí eu vou ter que entrar numa coisa um pouquinho mais filosófica. Aham. O que é ruim? Por exemplo, digamos que o meu natural é ser uma pessoa mais grosseira, porque os meus pais foram grosseiros uns com os outros. Então, eu acredito de que se a nossa natureza, o nosso natural, não é o melhor. Portanto, que é bem mais fácil falar mal do que falar bem. É bem mais fácil falar mal do dia do que falar. É bem mais fácil olhar para uma pessoa e falar, putz, que corpinho bagaceiro que aquela criatura tem, do que, sabe? É a nossa natureza. Eu sempre digo que uma vez eu li o seguinte, quando eu morava na Bahia, pode não parecer, mas eu já fui missionário. Quando eu fui missionário na Bahia por 2 anos, uma época incrível da minha vida, e a Camila, olha só, gente, a Camila ao vivo mandando mensagem de voz para mim. Não sei em que mundo a Camilinha tá, vou chamar ela depois. O que acontece? Quando eu era missionário, uma vez eu li que o homem natural é inimigo de Deus. Ou seja, a nossa natureza, muitas vezes, não é o nosso melhor. Então me ajuda a entender esse contexto de que o que é esse orgânico. Orgânico é algo sem forma definida. Ah, eu falei esse discurso, era só eu ter calado a boca, é o meu lado feminino falando. Era só eu ter calado a boca e escutado a tua resposta, desculpa. É sem forma definida. Ele é orgânico porque ele não pode ser pré-determinado por nenhuma das partes. Então não tem essa de uma das partes definir. Agora, se você é grosseiro, a sua natureza é ser grosseiro, cabe ao outro ou te ajudar a não ser mais, ou você se conscientizar de que isso pode prejudicar. Por quê? Dentro da sua construção orgânica sem forma definida, pode ser que você construa um edifício sem estrutura suficiente para ter longevidade e felicidade. Por exemplo. Agora, se dentro dessa forma orgânica, sem forma... Eu não sei se você conhece Gaudí, por exemplo, ele tem obras que são totalmente orgânicas, uma coisa que é construída assim, um relacionamento é construído assim. Não é só porque eu acho que o meu prédio tem que ser construído só com janelas quadradas e pretas, que você vai achar isso também. Esse prédio lindo, é verdade. Só que você, por exemplo, gosta de ter uma sala onde tem quadrinhos pretos ali atrás. O que não indica... que não me traz nenhum indício de que isso é melhor ou pior do que eu que gosto de ter quadros brancos, por exemplo. Sim. Ok? Então, quando a Bruna fala muito em ceder, eu entendo o que ela me diz, porque nós, mulheres, achamos com muita facilidade que nós somos tão boas, por que não a nossa opinião é a melhor? Entende? Tem um ditado aqui no Brasil que diz, né? Que os casais dizem, a opinião, a última palavra é sempre o homem que dá. Sim. A última palavra é sempre o homem que dá. Sim, senhora. Mas isso é uma tradição muito errada. Isso é uma ignorância muito grande. Eu vejo em casais muito jovens, onde as mulheres parece que elas precisam dar a palavra final que tem que ser dela. E eu acredito que mulherada fiquem espertas.
Hoje em dia existe essa questão e é incrível, é importante que haja igualdade, só que a grande maioria das mulheres, me perdoem, não estão jogando um jogo igual. A resposta final tem que ser delas. Mas a nossa opinião é tão boa, Dan. Mas, meu Deus, mulher, me chama o Sandrão aí, ao vivo. Eu tô brincando assim. Eu concordo contigo, é bem isso mesmo. Acho que assim, se eu quero aprender a lidar com grosseria, eu preciso aprender a não ser grosseira. Então, por exemplo, eu querer sempre que a minha opinião seja válida é um tipo de grosseria sutil. Sim, é. Ok? É um tipo de grosseria sutil. Então, quando a Bruna pergunta aí se a gente ceder é errado, Bruna, num relacionamento afetivo, eu vou lhe dizer. Se você estiver preparado para ter um relacionamento com longevidade, com felicidade, acho que a palavra básica não é ceder, é ponderar. Os dois precisam aprender a ponderar. Acho que isso. E tem uma... Olha, nós já estamos aqui, que tal a gente encerrar, Dan? Porque eles estão curiosíssimos, Sim. eles estão fazendo perguntas aí. E tem uma red flag, que eu sempre... Porque a Bruna, eu já gostei da Bruna. A Bruna, ela diz o seguinte, opa, às vezes a pessoa desiste de fazer o outro entender a nossa opinião, então às vezes fica entre o ser grossa ou o ceder. Deixa eu só dar uma dica importante, que eu tenho observado muito. Por exemplo, olha só, gente, eu ia falar, mas deixa eu voltar para o meu ponto. A dica é, como é que eu observo que a coisa está começando a desandar? Você observa, cada vez que você começa a dizer para ti mesmo, não, eu não vou falar para não me incomodar. Isso na minha opinião, é uma grande red flag. Red flag é bandeirinha vermelhinha, quer dizer que no carro é aquela luz que piscou. Então, toda vez que você fala, eu não vou falar porque eu não quero me incomodar, quer dizer que já está incomodando o suficiente que você precisa falar. Então, cuidado com isso, cuidado com o excesso de, eu nem vou dizer porque eu não quero me incomodar. Calma aí, daqui a pouco você estoura porque você nunca quis dizer, porque você não queria se incomodar. E quem disse que sentar para conversar é se incomodar? Ótimo! Ótimo! Quem disse que sentar para conversar é se incomodar? Aqui no nosso caso, muitas vezes é, tá, Dan? Sim. A gente tem uma tendência muito grande ali, a Helenice diz, a gente não... somos diferentes uns dos outros e precisamos aprender a conviver com as diferenças dos outros. Sim, mas nem sempre é fácil para nós mulheres. É isso, Helenice. Eu acho que nós estamos aqui para poder aprender, porque quem disse, como o Dan falou, que expor, conversa, para mim a palavra de ordem é expor. Quem disse que expor as suas questões, né, é ruim ou pode gerar um conflito? A gente tem que entender que a capacidade de exposição, essa capacidade de nos conscientizar do nosso papel, de respeitar a opinião do outro, tudo isso faz parte de um fluxo de um relacionamento para a gente erradicar toda essa questão de grosseria, entendeu? De um relacionamento afetivo. Grosseria no nível sutil, lembrando, né? Para que ela não prossiga. Fantástico, Dan. Homens fazem isso, homens fazem isso, homens fazem isso. Sim, homens fazem. E homens têm uma outra habilidade, Dan, que nós não temos. Vamos supor... Vamos lá, então. O que a gente tem que vocês não têm? Pelo menos uma coisa. Tu teve uma conversa para... Como uma conversa que você teve, vou trazer de novo o exemplo que você trouxe ontem. Uma conversa para estabelecer algo que você não gostou, então como vocês iriam se comportar a partir de então, tá? Você vai sair daquela conversa e vai tomar um vinho com teu parceiro numa tranquilidade. Uma boa, como se nada tivesse acontecido. Vocês ficam 2 anos em cima daquilo, né? Porque foi resolvido, resolvido acabou. Você deleta, aquilo não aconteceu. Nós é capaz de no jantar, então terminou a conversa, nós vamos lá, abrir uma espumante, tomar um vinho, comer um sushi, sei lá o que, tô lá no jantar, mas tem um ponto que não ficou muito claro. Ai, meu Deus. Mas já terminou o período. Isso, tu já terminou, passou dos seus 30 minutos e a gente traz aquilo de volta. E às vezes a gente traz, enfim, vai conversar de novo, vai ter que estabelecer de novo. Então, eu acho que o nosso maior desafio é entender sim e aceitar que não somos seres emocionais. A gente lida com isso em tudo na nossa vida, só que a gente tem que utilizar a nosso favor. O que é criar para mim um processo de consciência? É entender que nós agimos assim e
estancar o máximo possível o nosso processo de retaliação, sabe? O nosso processo de acusação, de críticas e de reclamações diante da outra pessoa. Entender que uma conversa ela pode ser saudável, ela não precisa ser baseada nas críticas, ela pode ser saudável para estabelecer uma solução para aquilo ali que não está tão confortável. Eu acho que isso é um desafio, sim, mas eu acho que a gente pode treinar muito para que isso aconteça da melhor forma possível, tá? Muitos casais que passam por mim treinaram, muitas mulheres que passam por mim conseguiram realizar essas conversas. E o mais incrível, Dan, é que a partir do momento que ela se dispõe a fazer uma conversa que seja amistosa e objetiva, elas conseguem entender o que o parceiro está pensando, porque assim como a gente quer que você adivinhe o que a gente pensa, a gente adivinha tudo que você pensa, tá? Sim. E aí, numa conversa dessa, a gente se abre para ouvir o que vocês pensam. E é incrível quando isso acontece. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia muito distorcida do que vocês estão achando, pensando ou agindo. E quando eu me abro para ter uma conversa amistosa e objetiva, é como se eu abrisse o caminho para uma conversa muito franca. E aí eu começo a entender o que está se passando no universo do meu parceiro. Porque eu tenho casais que estão 20 anos juntos, Dan, só que eu atendo separadamente, né? Porque eu não faço administração de conflitos, eu não faço terapia de casal. Eu atendo separadamente. Então, a minha impressão, às vezes, é que são casados com pessoas diferentes, não com eles mesmos, tu entende? Sim. Porque um desenvolveu uma visão muito diferente da relação e do outro. Às vezes eu tenho que recorrer à ficha lá para ver se eu estou falando com a mesma pessoa mesmo. Meu Deus. Que é aquele casamento. De tão diferente que eles foram desenvolvendo mecanismos para lidarem com o outro e deixando de conhecer o universo um do outro. Então, é mais ou menos aquilo. Eles aprenderam a lidar com aquela grosseria, vão vivendo, e se distanciam de tal forma que já não reconhecem o outro parceiro, né? Porque nunca pararam para estabelecer e fazer essa afinação, esse alinhamento de expectativas. Que legal, isso. legal. É mais ou menos aquele inventory que eu falei, aquele inventário de você avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando. E é importante uma coisa, gente, às vezes os acordos que tu fez quando vocês se casaram, eles não servem para esse momento, porque existe toda uma alteração de valores. Você não é mais aquela pessoa, ele ou ela não é mais aquela pessoa, as expectativas não são os mesmos, os desafios não são os mesmos, as metas não são as mesmas e, mais importante, as necessidades não são as mesmas. Então é importante que de tempos em tempos um observe no outro que as necessidades estão mudando. Sabe por quê? Como é que eu sei se as necessidades do meu parceiro estão mudando? Mas eu não sou o Walter Mercado, não precisa, olha para as tuas. Se as tuas necessidades mudaram, eu te garanto, 100%, de que as necessidades do teu parceiro ou da tua parceira mudaram também. Então é muito importante. Kelly, para nós finalizarmos, qual o teu último recadinho para a nossa galera? O meu recadinho é o seguinte: continue acreditando no amor, continue acreditando que nós somos merecedores do melhor que a vida pode nos oferecer, acreditando nas relações de sucesso, acreditando sim que dá para construirmos relações com ausência de grosseria. Isso é perfeitamente possível, porque afinal de contas, né, nós estamos aqui porque viemos ao mundo para sermos muito bem tratados. E Dan, quero convidar o povo que está nos assistindo, porque tu vai vir ao Brasil agora em março. Uhul! E dia 13 de março, que é uma segunda-feira, nós estaremos juntos lá no nosso coworking, falando sobre fé e inteligência emocional. Acho que são dois temas importantíssimos para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Então a gente vai estar aí no dia 13 de março, uma segunda-feira, ali no Espaço Coworking. Sim, nós vamos falar sobre fé e inteligência emocional, como que você usa esses dois e como que os dois trabalham aqui, nesse carência, que é o cérebro. E como lidar com tudo isso. Vai ser fenomenal. Vai ser incrível. Eu chego no Brasil, Kelly, no dia 9 de março, que é uma quinta-feira de manhã, e vou direto para Caxias, porque eu tenho uma imersão em Caxias, sexta, sábado e domingo, que é o Hope and Flow, com a Silvia Bernardi.
termino o Hope and Flow, vou para Porto Alegre fazer a nossa palestra, volto a Caxias para um MBA e vou pegar um avião para ir a Floripa para fazer e vou continuar. Eu vou fazer muitas, vou ficar 2 meses no Brasil. Vai ser top. Uau, que delícia! E a gente vai fazer muitas lives aí para falar sobre isso, Sim. né, Dan? Eu Muitas gostaria de lives. te convidar. É possível nós falarmos uma hora dessas aqui sobre sexo? Porque sexo, Kelly, é uma coisa tão gostosa, mas é um tabu muito grande. E eu acho que seria legal nós batermos um papo, o Sandrão já falou, oba, falarmos sobre sexo. Eu sou explícito em algumas coisas, as pessoas que me conhecem sabem, e eu acho que seria legal nós batermos um papo franco sobre sexo e removermos alguns tabus sobre sexo. O que tu acha? Fechadíssimo, Dan. Se você quiser dar a data aí, olha, fique bem à vontade. Eu acho que essa conversa na sexta-feira ficou ótima. Se você quiser marcar sexta-feira que vem, pra mim tá tudo ótimo também. Deixa eu abrir o meu calendário aqui. Eu preciso dizer, sexta-feira que vem eu vou estar em Miami. Não, eu vou estar em casa. Então eu vou para Miami no sábado. Amanhã eu vou para Miami também, que eu tenho um evento em Miami. Meu primeiro evento em Miami em inglês, em espanhol, perdão, vou falar um portunhol com a Regiane e o Ramiro. Vamos falar sobre sonhos. Então, vamos fazer o seguinte. Então, sexta-feira que vem é dia 27. Vamos fazer de novo? Vamos Eu falar sobre já estou sexo, jogando no meu relacionamentos. calendário. Adoro. Eu também, adoro sexo. Quer dizer, adoro falar sobre sexo. Eu adoro os dois, então assim. Me babei. A Eunice perguntou onde. E aqui em Porto Alegre vai ser lá no nosso coworking, que fica no Shopping Total. Tá? Vai ser lá no nosso coworking. A gente ainda não começou a divulgação, está sendo em primeira mão para você que está aqui nessa live. Exatamente. A gente não começou a divulgação ainda, tá? Mas se prepare, save the date. Então, dia 13 de março, o Dan vai estar junto comigo para que a gente traga aí em Porto Alegre. Muito interessante. Ao vivo, a Bruna já disse, vou comprar passagem. Vem, Bruna! Vem, Bruna. Eles moram onde? Eles moram em São Paulo. Que legal. Eu vou para São Paulo também, mas vai a Porto Alegre, Bruna. Porque assim tu vê a sogrona é a sogrinha e eu juntos. Imagina, vai ser um evento fantástico. Vai ser muito legal. Kelly, a gente vai trabalhar coisas bem interessantes. Então, Dan, muito obrigada por ter me convidado. Eu adorei fazer isso aqui. Achei assim, uma coisa sensacional. Acho que o próximo de sexo a gente vai trazer coisas muito legais para quebrar muitos paradigmas. Eu quero falar pesado. Se é para falar sobre sexo, vai ser sexo. Olha, sex hot aqui numa live. Oh my God. This is so exciting. Kelly, eu quero agradecer, então, muito obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o meu convite. Tu é a primeira pessoa, a minha primeira convidada para o meu telão, então esse telão vai bombar. E a ideia foi ótima, não foi? Foi excelente. Para mim foi, para quem está assistindo. Eu acredito que também. Diz aí, galera, se você gostou, como sempre, o que acontece é o seguinte, a grande maioria das pessoas vão assistir no decorrer da noite. Se você está assistindo agora, não esquece do seguinte, digita o nome de algum amigo teu que precisa ouvir o que nós falamos e compartilha. Gente, nós estamos aqui ao vivo, doando do nosso tempo e do nosso conhecimento. Sabe por quê? Porque nós amamos compartilhar. Porque a gente entende, na essência, o que São Francisco de Assis escreveu e viveu, de que é dando que se recebe. Então, a gente recebe muito. Você olha para a Kelly, eu estou vendo a Kelly aqui através do vídeo, ela está brilhando, esse monte de coraçõezinhos, ela está cercada de amor. E ela recebe esse amor porque ela dá esse amor. Então isso é muito legal. Então, por favor, clica ali e compartilha, tá bom? Kelly, novamente, um beijo enorme. Obrigado por estar com a gente. Galera que participou, muito obrigado. E na sexta-feira que vem, a Kelly e eu estaremos ao vivo aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, para falar sobre sexo. Se tiverem perguntas, mandem as perguntas pra gente. O que o Sandrão disse, gente? Agora que ele ouviu que a gente vai falar sobre sexo. Essa é uma expressão que a gente usa com a minha nora, porque ela é paulista da Moca e ela fala muito, gente! Gente! Sim. Que legal. Mas já avisa o teu filho e a Bruna
de que eu fico sempre ali em Altos de Pinheiros, e se eles quiserem me convidar para jantar, vou ficar 10 dias em São Paulo, adoro jantar em São Paulo, o que se oferece, né? E eles conhecem lugares fantásticos, todos os melhores chefs que você imagina e não imagina, eles conhecem lá, ok? Que maravilha. Eles são ótimas companhias para isso. Que legal. Conhecem muito bem de vinho, olha, só da data que eles te convidam, com certeza. Eu vou passar dado, já vou adicionar eles no Face. De novo, galera, obrigado pessoal por nos assistir, obrigado por estarem aqui. Não esquece, por favor, clica ali e compartilha, beleza? Kelly, querida, um beijo enorme. E... Obrigada, Dan. Obrigada, gente. Tá bom. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei onde apertar primeiro. Vou apertar aqui e a gente continua. Pera aí. Tchau, galera. Beijo, Kelly.